Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar nosso estudo bíblico. Para isso, nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, dando continuidade à exposição do Sermão do Monte. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, 9. Então, o texto nos diz o seguinte: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos orar pedindo para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, mas te agradecer pelo sacrifício de Cristo por nós e pedir que, Senhor, por causa desse sacrifício, o Senhor venha nos socorrer, nos alimentar na tua palavra, nos dar graça para entender as maravilhas da tua lei. Glorifica o teu nome, Pai, na exposição desta palavra, porque nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós chegamos então no capítulo 6, versículo 9 do Evangelho de Mateus, na exposição de Jesus a respeito do Sermão do Monte, onde se inicia ali o ensino de Jesus acerca do Pai Nosso. Em outros contextos, por exemplo, em outro evangelho, esse texto do Pai Nosso está inserido em uma situação, em uma circunstância pela qual os discípulos rogam ao Senhor para que Ele lhes ensinem a orar, né? Mestre, ensina-nos a orar. Então, muito provavelmente, Jesus estava não apenas ensinando a maneira adequada de se orar, né? Não orar para ser visto pelos homens, mas também ele estava respondendo este questionamento: ensina-nos a orar. De fato, meus irmãos, a oração, dentro dos padrões, tendo Deus como padrão máximo de receptor, né? Se Deus é o receptor das nossas orações, e Deus é nosso Deus santo, como está escrito no versículo 9, santificado seja o teu nome. E nós somos pecadores, não apenas pecadores e rebeldes, nós somos limitados em nossa natureza. Isso poderia fazer com que a comunicação entre nós e Deus houvessem ruídos tais quais impedissem que Deus atendesse às nossas orações. Porque se depender de nós, de fato, nós não sabemos nem orar como convém. Como está escrito em Romanos capítulo 8, nós não sabemos orar como convém. Nesse sentido, a oração do Pai Nosso se encaixa dentro dessa necessidade nossa de termos um parâmetro, uma referência. Então, de fato, dentro das nossas carências e limitações, Deus revelou o Pai Nosso para nos servir de referência na nossa comunicação com Ele, para que essa comunicação, essa relação com Deus seja menos poluída de ruídos possível, né? Seja mais efetiva e madura teologicamente. Então, é nesse sentido que vem a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração muito conhecida da cristandade, do cristianismo e da igreja cristã de todos os séculos. Todavia, também ela é fruto de muito debate e também fruto de muitas distorções, como nós veremos durante a exposição da oração do Pai Nosso. Existe uma profundidade teológica muito grande dentro das palavras da oração do Pai Nosso. Essas palavras, elas nos servem de orientação de como orar, né? De um padrão de oração diante do Senhor, mas ela é de um conteúdo tão rico teologicamente que, ao mesmo tempo que nós aprendemos como orar, nós aprendemos quem é Deus. Deus é um Pai amoroso, que está nos céus, que é santo, que tem um reino soberano. Tem um reino, ele é soberano e, ao mesmo tempo, é um Pai que perdoa, é um Pai que nos instrui a pedirmos perdão, nos arrepender. Também a oração do Pai Nosso revela nossa pequenez, nossas limitações, nossa dependência de Deus. Então, de fato, meus queridos irmãos, a oração do Pai Nosso ela é riquíssima em seu conteúdo. Então, nós temos muito a aprender com a oração do Pai Nosso nesse sentido. Então, como ela é muito rica em seu conteúdo, isso traz como implicação
a necessidade de explorarmos cada parte desses versículos. Isso significa que os próximos estudos serão, na verdade, um estudo mais aprofundado da oração do Pai Nosso em cada uma de suas partes. Então, em um determinado momento, nós iremos estudar um versículo apenas. Né? Então, hoje nós vamos estudar o versículo 9. Depois nós vamos estudar, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim por diante, para que nós possamos fazer um estudo aprofundado. O tema desse estudo de hoje são os aspectos funcionais do Pai Nosso. Entendendo os aspectos funcionais do Pai Nosso, estamos nos referindo aqui a qual é a função do Pai Nosso, né? Por que Jesus nos ensinou o Pai Nosso? Qual é o objetivo de Jesus ter nos ensinado o Pai Nosso? Com um foco especial hoje no versículo de número 9. Então, os aspectos funcionais. Qual é a função e qual é o objetivo do Pai Nosso? Em primeiro lugar, o objetivo desta oração, do ensino de Jesus nesta oração, é termos um modelo, né? Então, a oração do Pai Nosso tem essa função de ser modelo, servir de parâmetro para nós. Nós temos que entender que a oração do Pai Nosso nos foi ensinada, nos foi revelada, não para servir de mantra ou de reza. Existe a Igreja Católica Romana, né, que utiliza o Pai Nosso nos moldes de uma reza, onde se faz frequentes repetições, né? Por exemplo, quando se ora a oração do Pai Nosso dentro da Igreja Católica, com repetições, às vezes com o objetivo de se fazer alguns sacrifícios, algumas penitências, né? Ou alguma consagração a Deus, mas através de constantes repetições, né? Conhecida geralmente como rezas. Né? Então, rezar o Pai Nosso. Então, dentro do texto bíblico aqui de Mateus capítulo 6, já temos a evidência de que esse não é o objetivo. Por quê? Porque Deus não quer que nós usemos de vãs repetições. Tá? Então, versículo 7, por exemplo, diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Quando Jesus diz, presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, o que está implícito aqui é que os gentios, eles usavam as orações como uma espécie de sacrifício, de oferenda a Deus, de penitência a Deus, não aos deuses, na verdade, não como uma forma de relacionamento. Nesse sentido, os fariseus também estavam usando alguns costumes errados. Jesus corrige dizendo que eles têm que ter um padrão diferenciado. Nós não devemos nos comunicar com Deus, usar as orações como uma forma de penitência, uma forma de sacrifício para obter de Deus alguma coisa só pela repetição de nossas palavras. A oração, na verdade, é um relacionamento com Deus. A oração é a maneira pela qual nós nos relacionamos com Deus, não uma penitência. Se você começar a usar as orações, as repetições, como uma forma de penitência, isso soa da seguinte maneira: deixa eu fazer um sacrifício de falar com Deus. Falar com Deus não deveria ser um sacrifício para nós. Deveria ser algo muito natural, uma vez que nós somos filhos e Ele é Pai, como diz o versículo de número 9. É o Pai Nosso que está nos céus. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender então que a oração do Pai Nosso, o aspecto funcional, qual é a função do Pai Nosso. Se você entender por que Jesus ensinou o Pai Nosso, para nos servir de modelo, de referência. Esse é o objetivo da oração do Pai Nosso. Uma evidência disso, a primeira evidência é que Jesus fala no versículo 7 para nós não usarmos de vãs repetições. Então não é para nós ficarmos repetindo o Pai Nosso como uma forma de reza ou de mantra. E um outro exemplo, uma outra evidência de que a oração do Pai Nosso foi revelada como modelo, não como uma reza, é que Jesus, ao fazer a oração sacerdotal, lá está escrito em João 17, Evangelho de João capítulo 17, lá Jesus não ora o Pai Nosso, Jesus não repete o Pai Nosso, ele ora já com outras palavras. Quando ele ora ao Pai também para a multiplicação dos pães, quando ele ora ao Pai na ressurreição de Lázaro, ele também ora, mas não fazendo uso do Pai Nosso. Graças te dou, ó Deus, porque sempre me glorificaste. Foi assim que ele orou em outras circunstâncias, mas não repetiu o Pai Nosso. Então, fora esse caso, Jesus não repetiu mais o Pai Nosso. Isso significa
que o Pai Nosso tem como objetivo nos servir de parâmetro, de referência, de modelo. Precisamos entender, no entanto, que se o Pai Nosso é um modelo, não é errado nós orarmos o Pai Nosso exatamente como ele foi ensinado, como foi revelado. Não é errado. Então você tem um modelo, uma referência. Não é errado você fazer seguir exatamente aquele modelo, literalmente. Mas a ideia de um modelo é que você faça a coisa do seu jeito, mas tendo uma referência. Então você tem que orar do seu jeito, com suas palavras, com a sua personalidade, diante das suas circunstâncias, suas necessidades, sua realidade, mas tendo uma referência, um norte, porque como a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, é necessário nós termos um espelho, uma referência, para nós não cometermos erros, ou para nós não deixarmos a desejar, ou deixarmos para trás alguma questão importante. Então, a oração do Pai Nosso traz esse esboço daquilo que é o ideal e necessário para orarmos. Então, o primeiro aspecto funcional do Pai Nosso é que o Pai Nosso é um modelo. O segundo aspecto funcional do Pai Nosso é que ele tem como função desenvolver a nossa dependência paternal. Então, a função do Pai Nosso é servir de modelo, mas também a função do Pai Nosso é desenvolver em nós o senso de dependência paternal. Né? Então, veja a quantidade de vezes que se fala, que Jesus faz referência a Deus como um Pai. Então, vamos ver aqui o versículo de número 6, versículo 6 em diante. Tu, porém, quando orares, entre no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai. Já a primeira referência a Pai, que está em secreto. E o teu Pai, segunda referência, que vê em secreto, te recompensará. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai. Então, nós temos aqui, meus irmãos, 4 referências a Deus como Pai. Então, a oração do Pai Nosso, ela tem como objetivo ser um modelo, uma referência, mas também desenvolver em nós o senso de dependência paternal de Deus. Né? Nós dependemos de Deus como filhos, né? E Deus é nosso Pai. Então, quando nós oramos Pai, nós estamos reconhecendo que Deus é o nosso Pai, nós estamos reconhecendo que nós fomos adotados por Deus e que nós dependemos dele. Essa é a figura aqui relacionada a Pai, no sentido de enxergarmos Deus como um Pai, porque nós dependemos dele em todos os sentidos. Né? Então, quando nós oramos Pai Nosso, isso tem como objetivo desenvolver dependência de Deus, o que fica evidente no versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Esse portanto faz uma ligação com o versículo de número 8. Portanto, por isso vós orareis assim. Por isso o quê? Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Ou seja, Deus sabe das nossas necessidades. Então, o Pai Nosso começa dentro do contexto de nossas necessidades. Jesus nos ensinou o Pai Nosso para nós expormos a Deus as nossas necessidades. Então, veja a ligação do versículo 9 com o versículo 8. Portanto, por isso o quê? Por causa das nossas necessidades que Deus conhece. Então, já que nós temos nossas necessidades, vamos nos relacionar com Deus como um Pai. Então, o objetivo do Pai Nosso é ser o modelo, mas também desenvolver nossa dependência paternal de Deus. E nesse sentido, Jesus nos lembra do aspecto coletivo e familiar da nossa relação com Deus. Então, não é apenas eu que sou filho de Deus. Então, aqui ele traz um aspecto comunitário. Pai Nosso, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Isso implica no sentido de família cristã, corpo de Cristo. Então, por isso que o Pai Nosso nos remete não só ao aspecto filiativo ou filial da nossa relação com Deus, mas nos remete, nos relembra que Deus não tem apenas eu de filho, né? Mas todos nós somos filhos de Deus, nós os crentes em Cristo Jesus. Né? Muito bem, meus irmãos, isso traz também a importância do aspecto comunitário da oração. Então,
o primeiro aspecto funcional da oração do Pai Nosso é que ele é um modelo. Ela é um modelo. O segundo aspecto é que ela tem como objetivo, como função, desenvolver o senso de dependência de Deus como nosso Pai. O terceiro aspecto da oração do Pai Nosso, aspecto funcional, é que ela tem como função nos lembrar da transcendência de Deus, nos lembrar da grandiosidade de Deus, nos lembrar da soberania de Deus. Então, veja o versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus. Veja que como Jesus sabiamente nos revela de maneira muito bela e profunda a respeito de Deus, sobre a sua transcendência, mas ao mesmo tempo a sua proximidade para conosco. Ao mesmo tempo que nosso Deus é o Pai que está nos céus, Ele está no céu, mas Ele é o nosso Pai. Então, Ele ao mesmo tempo está no céu, mas está no meu quarto. Olha que interessante isso. Deus ele está nos céus, mas Ele está no nosso quarto. Versículo de número 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai. Então, o versículo 9 fala que Deus é o nosso Pai que está nos céus. Mas o versículo de número 6 diz que Ele é o meu Pai que vem em secreto no meu quarto. Então, o mesmo Deus que nós oramos com intimidade, com proximidade de filho, né, orando no seu quarto com a porta fechada, chamando Deus de o seu Pai querido, né, abrindo o seu coração para Deus, né, rasgando o seu coração na presença de Deus, elevando para Deus suas dores, suas dificuldades, se relacionando com Deus de maneira íntima e próxima, como se fala com um amigo face a face, como foi com Abraão, com Noé, como foi com Moisés. Ao mesmo tempo, nós não podemos perder de vista que esse mesmo Deus que é tão próximo, mas Ele ao mesmo tempo Ele é o Criador de todas as coisas, soberano, Rei sublime, Deus onipotente. Por isso Ele está nos céus. Então, Jesus ele faz esse contraponto. Então, a transcendência de Deus, Ele transcende todas as coisas. Ele está nos céus. Então, eu tenho que ter intimidade com Deus sem me esquecer quem Ele é. Porque quando você ultrapassa os limites da intimidade, você beira o desrespeito e a irreverência. É comum, por exemplo, quando a pessoa se sente desrespeitada, dizer assim: quem te deu intimidade? Você acha que eu te dei intimidade? Porque a intimidade, se ela for tomada de uma forma muito exagerada ou sem os devidos parâmetros, vai beirar a falta de respeito ou a irreverência. Então, por isso que nós presbiterianos, no que diz respeito ao culto, nós prezamos pela reverência a Deus, porque nós nos lembramos que nosso Deus é nosso Pai querido, nosso Abba Pai. Nós falamos com Deus com intimidade no nosso quarto, mas o aspecto comunitário de igreja nos faz lembrar que Ele é o Deus que está nos céus, precisa ser reverenciado com todo respeito. Por isso que está escrito em Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ou seja, tome cuidado, porque Ele é um Deus zeloso, que Ele zela pelo seu nome. Por isso, santificado seja o teu nome. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que nós temos que ter um contato, um relacionamento íntimo com o Senhor. Toda hora, em todos os momentos, conversando com Deus em intimidade, mas sem esquecer que Ele é o Rei soberano. Então, Ele é o nosso Pai querido, nos concede bênçãos, nos atende em nossas necessidades, mas Ele é soberano e Ele tem a sua vontade, e Ele, por ser soberano, ser onipotente, ser nosso Criador, Ele não só merece, como é nosso dever adorarmos a Ele de todo o nosso coração, com toda reverência e temor. Então, a oração do Pai Nosso tem a seguinte função, que o tema de hoje são os aspectos funcionais da oração do Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso tem as seguintes funções. Primeira função, servir de modelo para nós, modelo de oração. Segunda função da oração do Pai Nosso, desenvolver um senso de dependência paternal em nós. Em terceiro lugar, tem como função nos lembrar da transcendência de Deus, né? E em quarto e último lugar, nos lembrar da santidade de Deus. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O santificar aqui não está negando que o nome de Deus seja santo, mas aqui é no sentido de uma atribuição verbal da nossa parte, é um reconhecimento de nossa parte. Deus ele já é santo, o seu nome é santo, mas quando eu digo santificado seja o teu nome, significa eu quero que o teu nome seja glorificado, tanto por mim como por todas as criaturas e por toda a criação. Então, santificado seja o teu nome significa o seguinte, que o seu nome seja adorado, que o seu nome seja glorificado em todas as nações, em toda a criação. Então, demonstra um desejo nosso de que Deus seja glorificado, que Deus seja adorado e glorificado, reconhecendo a santidade de Deus. E essa santidade de Deus, meus irmãos, ela fica aqui refletida no nome. O nome, santificado seja o teu nome. O nome para o judeu era algo muito importante, porque é algo que diz respeito à cultura judaica. Mas não só em Israel, não só para os judeus, mas em todo o Oriente Médio, especialmente no período desde de Moisés, o nome tem uma importância muito grande. O nome remete a caráter, remete à personalidade da pessoa, remete à família da pessoa. Então, traz o nome da pessoa é muito carregada. Deus não tem um nome, mas quando se fala o nome do Senhor, está falando dos atributos de Deus, as características de Deus. Então, quando se fala santificado seja o teu nome, significa que Deus ele é santo. Significa que a característica, porque nome significa identidade. A identidade de Deus é que ele é um Deus santo e soberano. E cabe a nós, consequentemente, a responsabilidade de adorá-lo, de reconhecer essa santidade. Tá? Então, só o fato de você adorar a Deus, reconhecendo a santidade de Deus, isso já nos constrange a fugirmos do pecado e buscarmos uma vida de santidade, porque nós estamos nos relacionando com um Deus santo. A começar pelo zelo pelo nome de Deus. Aquele que não zela pelo nome de Deus, aquele que fala o nome de Deus em vão, que zomba do nome de Deus ou que trata as coisas de Deus com leviandade, certamente receberá a justa punição, porque Deus zela pela sua santidade, zela pela sua glória. Então, a oração do Pai Nosso nos faz lembrar da santidade de Deus. Quando eu falo de Deus, santificado seja o teu nome, eu estou lembrando que Deus é um Deus santo. Isso já nos constrange imediatamente. Isso já nos faz lembrar da nossa pecaminosidade, da nossa natureza terrena. Então, como eu disse no início, ao orar o Pai Nosso, nós já somos alimentados teologicamente. Ao orar o Pai Nosso, nós já somos remetidos à natureza e aos atributos de Deus. A nossa natureza é pequenez também. Então, a oração do Pai Nosso não é apenas uma referência de comunicação com Deus. A oração do Pai Nosso é uma referência teológica, profundamente teológica. Meus queridos irmãos, nós aprendemos hoje quais são as funções da oração do Pai Nosso, né? Os aspectos funcionais da oração do Pai Nosso. A função da oração do Pai Nosso não é ser uma reza com repetições contínuas. O objetivo e a função da oração do Pai Nosso é ser um modelo. Em segundo lugar, a oração do Pai Nosso é desenvolver um senso de dependência de Deus. Em terceiro lugar, a oração do Pai Nosso é nos lembrar de quem Deus é, de que Ele é um Deus transcendente, está acima de todos. E em quarto lugar, a função do Pai Nosso é nos lembrar da santidade de Deus, que nosso Deus é um Deus santo. Se for da vontade de Deus, estaremos na próxima quarta-feira estudando o versículo de número 10, onde nós iremos estudar os aspectos do reino de Deus relacionados à soberania de Deus, à vontade soberana de Deus. Nós iremos estudar sobre os decretos de Deus, a vontade legal, a vontade preceptiva, a vontade permissiva, a vontade decretiva, soberana de Deus. Isso nós iremos estudar na próxima quarta. E relacionar isso com a oração. O que isso tem a ver com a oração? Meus irmãos, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Algum irmão quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida relacionada ao que nós estudamos até aqui?
Não temos nenhuma pergunta, então nós iremos fazer uma oração para encerrar. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a orar como convém, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria para orar de uma maneira correta, não de acordo com nossos corações pecaminosos. E que nós possamos te honrar e santificar o teu nome em nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, que Deus os abençoe ricamente. Lembrando que no próximo domingo, às 10 horas da manhã, teremos culto de Santa Ceia, recepção de novos membros. No domingo, às 17 horas, teremos Escola Bíblica Dominical, que será transmitida online. Teremos também a sala de catecúmenos, aula de catecúmenos presencial na igreja, para os irmãos que desejam se tornar membros de nossa igreja. E às 18 horas teremos o culto ao Senhor. Que Deus os abençoe ricamente, que você possa compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.